O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro, cineasta, diretor de cinema, dedicado à sétima arte no Espiritismo, Oceano Vieira de Mello. Seja bem-vindo, Oceano. Muito obrigado, André. Estou às suas ordens. Nós, espíritas, estamos conhecendo a divulgação do Espiritismo além das fronteiras espíritas. O seu trabalho como cineasta, como produtor de cinema, como é isto na sua percepção, este trabalho que precisamos fazer de atravessar as fronteiras das casas espíritas para o mundo? Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele já tinha uma percepção de que a arte seria usada para divulgar a filosofia espírita, né? Ou seja, o espiritismo. Mais tarde, no livro O Espiritismo na Arte, Leon Denis toca no mesmo assunto. Ele escreveu, inclusive, um livro dedicado ao espiritismo e à arte. Em 1938, no livro Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, esse nobre espírito a quem tanto nós devemos, ele menciona especificamente num capítulo sobre a arte espírita, a ele abrange, ele abre um leque maior e ele fala não só da arte, como também dos clubes do pensamento evangélico, dos livros, né, do cinema que ensina e moraliza, né, do filme que ensina e moraliza. Então a gente, baseado nesse argumento desses espíritos tão elevados que tanto contribuíram para a educação do homem e para a felicidade da humanidade, né, que nós espíritas estamos começando a perceber, foi que nós tivemos a ideia, primeiramente, de preservar a memória através do audiovisual, que é o campo no qual nós estamos inseridos nessa encarnação. O audiovisual, a sétima arte. Então nós saímos à procura de preservar arquivos em áudio, em vídeo, e para isso nós lançamos primeiramente há 12 anos atrás o Pinga Fogo, que é um programa jornalístico da antiga TV Tupi de São Paulo, onde o entrevistado foi Chico Xavier. Depois nós preservamos o filme Joelma, o primeiro filme espírita, 100% espírita, Joelma, 23º Andar, que tem a participação de Chico Xavier. E pegamos o gosto. O Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, nos convidou para cuidar do audiovisual do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2004, para registrarmos e cuidarmos do material gravado nas homenagens do codificador, em 2004, os 200 anos de seu nascimento. Aí ali nós vimos que tínhamos que fazer algo mais. Eu não parei mais desde aquela época. Como é que você chegou ao Espiritismo? Eu tinha 20 anos quando eu assisti o Pinga Fogo na televisão. O Pinga Fogo com Chico Xavier. Aquilo lá causou um impacto muito grande na minha vida. Mas nós estávamos, André, numa época muito difícil, a ditadura militar. Nós jovens havíamos perdido os Beatles, a separação dos Beatles, né? Você gostei dessa, né? Da época dos Beatles. Pois é. Então havia ali, a gente não tinha uma percepção para se engajar no movimento naquela época. Então foi um processo muito lento, até que nós entramos no Espiritismo em 1987. Depois eu fui cuidar da minha vida, fui largando aos poucos a antiga, vamos dizer assim, o catolicismo, né? Que a gente não respondia tudo que a gente queria, não ficava contente, sem desmerecer o catolicismo, que nós temos o maior respeito pelos nossos irmãos católicos, não é?
Então, foi uma coisa aos poucos. Comecei a trabalhar como jornalista e como editor de uma revista, onde a gente cobria os festivais de cinema internacionais, Cannes, Berlim, as coisas do Oscar lá em Los Angeles. Mas aquilo lá não era assim, sabe? Não, eu não estava feliz. Quando nós começamos a preservar, divulgar os postulados espíritas através do audiovisual, era a minha felicidade. Então, foi esse, esse lado jornalístico da arte documentada, ou, vamos dizer assim, do lado da ficção, né? Porque nós conhecemos os filmes adaptados como ficção, e que me encantou, a minha esposa, que é meu braço direito, né? Então foi assim que a gente entrou, e eu creio que nessa encarnação a gente vai terminar ela lidando com isso. A produção de um filme requer muitos detalhes, um bom roteiro, requer uma boa história, uma base de um bom livro, algo que dê um caminho, né, para que o diretor, para que toda a sua equipe assim construa. Como é construir, como é produzir, como é realizar um filme espírita ou para o público espírita? Como é isto? André, primeiramente, o diretor, quando ele faz uma adaptação, ou alguém faz uma adaptação de um livro e entrega para o diretor, a recomendação é que não se faça proselitismo com o espiritismo. Primeiro que nós aprendemos no espiritismo que essa é uma prática não recomendável, não? Ele tem que preservar a arte do cinema, ele tem que fazer um filme utilizando-se daquela escola cinematográfica, seja documentário, seja um filme de ficção ou adaptado de uma obra. Então ele não pode fazer um filme com a temática espírita para os espíritas. Os espíritas já conhecem, ou então aqueles que estão entrando no espiritismo já quer assistir aquilo lá. Ele tem que fazer para o público normal. Então, por isso que o filme espírita, ele é muito custoso de fazer. Nós temos já 28 filmes espíritas. 28. 28. Mas poucas pessoas conhecem. Por quê? Porque a divulgação é muito caro divulgar. E os espíritas em si, eles não estão engajados para fazer essa divulgação. Deixa eu te interromper, depois eu quero, que isso nos chama um pouquinho a atenção. Você disse que nós espíritas não estamos totalmente preparados para esta divulgação, por não darmos a grande dimensão de que isto pode levar à humanidade em geral? Também, mas eu acho que o principal é, por exemplo, quando alguém se propõe a divulgar um filme espírita, aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, se estrear um filme, o espírita que fosse engajar a equipe na divulgação, ele vai querer divulgar o espiritismo, não o filme. E isso não pode. Você está lidando com arte. Você pode apresentar uma peça teatral espírita, mas é uma peça teatral. Você pode fazer um programa. Nós estamos fazendo um programa de televisão, na realidade, o tema é espiritismo, mas ele é um programa jornalístico apresentado pelo André Luiz, né? O entrevistado é o Oceano Vieira de Mello, mas nós queremos é que o público tome conhecimento do que nós somos, do que nós aprendemos no espiritismo. O respeito às outras pessoas, o amor às outras pessoas, enfim, o amor à arte, você entendeu? Então é isso que, na minha opinião, que nos eleva, não como só cidadãos, mas também como espíritas. E é isso que a gente encontra nas obras de Allan Kardec, nas obras de Emmanuel, que nos educam para ter essa vida melhor. É isso que é uma vida melhor, é o respeito. Então, você tem que respeitar a arte. Você vai fazer um documentário, existem várias escolas de documentários. Você tem que seguir ou uma escola ou fazer um documentário à sua maneira. Mas para fazer à sua maneira, você tem que ter muita informação, ter segurança do que está fazendo.
um documentário sobre aquele biografado, né? Eu digo isso, por exemplo, quando eu fiz o Eurípides Barçanufo, nosso primeiro filme, eu não conhecia Eurípides Barçanufo. Não conhecia a história dele, mas eu utilizei de um historiador que estava escrevendo um livro de Eurípides Barçanufo, que era o Eduardo Carvalho Monteiro, e juntos nós fizemos, ele fez o livro sobre Eurípides Barçanufo e eu fiz o filme. Você entendeu? Então, não adianta eu fazer um filme sobre Eurípides Barçanufo se eu não sei nada de Eurípides Barçanufo. Esperei 2 anos para mim ter uma ideia do livro do Eduardo sobre Eurípides, filmei junto com ele, para mim poder assimilar a importância de Eurípides. Porque é o olhar do diretor. É o olhar do diretor, e nós fazemos questão de olharmos a parte histórica, a parte da importância do professor Eurípides Barçanufo. Você não pode falar só do Eurípides Barçanufo médium. Ele foi jornalista, ele foi editor de jornal, foi político. Então era um homem acima do seu tempo, à frente do seu tempo. Então tudo isso nós tínhamos que, inclusive, mostrar que ele também foi católico. Ele era vicentino, era presidente. Então você tem que mencionar isso. Tirar isso da história do Barçanufo, você não fez um documentário sobre Eurípides Barçanufo. Você entendeu? Então, esse compromisso com a verdade do ser humano, porque nós, humanos, estamos à frente das filosofias, nós estamos à frente da religiosidade de qualquer um. Então, eu não posso fazer nada, escrever nada sobre você, André Luiz, sem mencionar a sua história. E é isso que o documentário tem que fazer. É a mesma coisa do filme. O filme é um pouco mais difícil, porque você contar numa hora e meia uma vida de Chico Xavier, não tem como. Não dá, né? Não dá. De todos os filmes que você gravou, que você produziu, qual aqueles ou quais que mais te tocaram, mexeram com você quando você foi trabalhar o documentário ou o filme? Tem algum em especial que chamou a atenção? Ou cada um ao seu modo, ao seu jeito, trouxeram um contato, uma vivência para você? Olha, cada filme ele tem uma emoção diferente, né? Eu senti muita emoção ao fazer um filme chamado Luz da Escola. Luz da Escola. Que é a vida de Clóvis Tavares e Nina Aroeira. É uma história diferente que eu acho que só mesmo dentro do Espiritismo essa história caberia, que é a reencarnação de um grande brasileiro na família de Clóvis Tavares. E toda essa reencarnação, todos os preparativos no mundo espiritual para este ser reencarnar, esses preparativos foram acompanhados por Chico Xavier. Chico Xavier orientando o casal, a Nina Aroeira arrumando uma esposa para o noivo dela, ela já tinha desencarnado. Então eu me envolvi muito ao ponto eu achar inclusive que fazia parte da família espiritual do Clóvis Tavares, entendeu? Então foi muita emoção. Recentemente nós fizemos um documentário sobre Humberto de Campos e o seu livro Boa Nova, também através de Chico. Agora, o filme mais popular nosso é o Eurípides Barçanufo, Educador e Médium. Foi o primeiro filme. Ali eu fiz com muita emoção, porque era o primeiro filme, eu não me achava um cineasta, eu não me achava um documentarista, né? Eu era uma pessoa ali que estava filmando, tomando as imagens, o Eduardo Carvalho Monteiro fazendo o roteiro para o livro, depois eu fiz a adaptação através do livro, das imagens que nós tínhamos. Mas eu usei de muita emoção, porque no filme do Eurípides tem ali um legado tão grande desse grande espírito que é Eurípides Barçanufo, que a gente acabou, quando eu terminei de montar o filme, eu fiquei emocionado. Aí eu chamei minha esposa, ela não tinha visto nada, chamei minha esposa para ela assistir o filme, né? E fui fazer algumas coisas. Quando eu voltei ver ela que estava assistindo o filme, eu vi que ela estava chorando de emoção.
Aí eu gostei, eu digo, é assim que eu quero. Porque filme você tem que fazer as pessoas se emocionarem, senão fica um filme de entretenimento. E não é a minha praia. Eu gosto de fazer documentários. Eu gosto de fazer com que as pessoas sintam emoção com aquela história, sem pieguismo. Todos esses espíritos que trazem uma missão sempre trazem desafios próprios, né? O Eurípides teve o seu desafio, o Chico teve um grande desafio, vários desafios, e que os levaram a contribuir. Cada um de nós temos uma missão, temos algo pelo qual aqui estamos com uma finalidade. Quais são os grandes desafios do oceano para cumprir a sua missão, cumprir a sua tarefa, produzir os filmes, produzir os documentários? Como que o oceano vê isto? Olha, primeiramente, o primeiro desafio é o conhecimento, né? Como eu disse, você tem que conhecer muito a história do biografado, daquela a personalidade que você vai biografar. Colocar os principais fatos de sua vida, porque não dá para você contar uma vida em 90 minutos, né? Então, esse é o grande desafio. E ser o fiel possível, não utilizar de proselitismo, contar a história. Aquela história é um fato. Esse fato pertence a um espírita, no qual eu também pertenço. Então, a ideia é essa, né? E eu tenho uma frustração até hoje. Eu faço uma palestra sobre um áudio que eu encontrei em Portugal, e que eu dei o nome dessa palestra de A Prova Material da Imortalidade. Então você imagina na época que nós vivemos da tecnologia, né, do iPhone, do iPad, do stream, você querer fazer um filme sobre um áudio de uma fita, não é nem cassete, é fita de rolo, dos anos 50. Só que esse áudio ele é o único no mundo. Não existe nada igual. É um áudio gravado por um jornalista, colega nosso, né, de profissão, nos anos 50, em Pedro Leopoldo com Chico Xavier. Ele gravou uma sessão mediúnica com Chico, onde Emmanuel reúne mais de 20 espíritos amigos da pessoa que está gravando e traz até, e o Chico vai narrando um por um. Então eu preciso ir a Portugal para poder fazer esse roteiro, investigar quem eram esses jornalistas, o que eles faziam. Então, a minha frustração é que faz 4 anos que eu estou com esse material e não consigo ir para Portugal para fazer isso. Então, eu estou realizado com 12 filmes? Claro que estou, mas eu não posso desencarnar sem que eu termine esse filme. Já pegamos alguns depoimentos. É uma história única no mundo, provando que nós não morremos. É a maior prova de que nós não morremos. Nós também acompanhamos e conhecemos Edivaldo Pereira Franco, conhecido no Brasil, no mundo, dos espíritas, dos não espíritas. Edivaldo é uma figura, um cidadão, é um espírito missionário do mundo. Sabemos que você também desenvolveu um trabalho com Edivaldo. Como é que foi essa experiência? Como é que foi isso? Pois é, em 2007, nós ficamos 2 anos tentando acompanhar o Edivaldo, né, para poder Tentando acompanhar. Porque a agenda dele é uma agenda muito intensa em vários países. Nós tivemos em Nova York, em Viena, em Paris, em Lyon, no Palais Royal, onde foi lançado o Livro dos Espíritos. Então eu tentava combinar com a agenda dele e também eu não podia fazer esse filme sem que nós filmássemos no Palais Royal. E o Palais Royal hoje é um monumento histórico da França. Para você filmar lá, você tem que ter autorização de um departamento que cuida só disso, né? Então demorou 6 meses para a gente obter autorização para filmar com o Edivaldo. Foi uma emoção muito grande lá, principalmente no Palais Royal, no local onde foi lançado o Livro dos Espíritos. E tudo que nós fazemos, André, a gente faz sem dinheiro. Porque às vezes alguns espíritas, né, e agora uma brincadeira à parte,
O pessoal acha que às vezes nós vamos fazer as coisas só com fluido, né? Com fluido você não faz, você precisa de recurso material, né? Você precisa de, como diz Bezerra de Menezes, dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Pois é. Como que sustentar isto tudo? Como cuidar disso? Primeiro, como ele disse, se informar sobre a história para escrever uma boa história. Segundo, com uma câmera na mão você faz muitas coisas bem feitas, né? Seguindo algumas escolas. O documentário, eu costumo seguir a escola de um documentarista sueco radicado na Alemanha, Peter Coy. Ele fez belos documentários, então é o estilo que eu gosto de fazer, né? Então, uma câmera na mão, um bom microfone, você consegue captar boas perguntas, você tem que se preparar para fazer boas perguntas, né? No caso do Divaldo, eu não me preparei porque eu sabia muita coisa ali da história do Livro dos Espíritos, de Kardec, então você vai notar que eu fico muito emocionado ao falar dos pioneiros do Espiritismo lá na França. Então, a gente faz pelo ideal. E não há necessidade. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, você não precisa de uma equipe. Você precisa de bons equipamentos que captam em digital, que captam a imagem perfeita, né? Boa iluminação. Nós temos aqui uma boa iluminação para que na TV de plasma, qualquer tipo de televisão, as pessoas vejam com qualidade, né? Captação do som é extremamente importante, mas na hora que não é possível isso, você utiliza-se do fato jornalístico. Não há necessidade de técnicas avançadas. O público não vai perceber isso. Nós, profissionais, percebemos na hora que montamos, na hora que ficou essa falhazinha, mas o público não percebe, né? Então, é com esse olho, né, que eu faço nossos filmes, sem dinheiro. Tem apoio? Tem apoio? Não tem apoio nenhum. Patrocínio? Não, nada disso, porque a lei do audiovisual, a lei Rouanet, você tem 500 pessoas querendo fazer qualquer coisa na tua frente. Então, na hora que eles analisam, eles não vão te apoiar, porque é um filme com a temática espiritualista, com a temática, mesmo que ela seja humanista, mas tem o espiritualismo no meio. Então, esse pessoal que estão na decisão de uma decisão de favorecer quem vai fazer um filme, eles não estão preocupados com isso, eles alegam que o país é laico. Você entendeu? Então, eu prefiro não, eu faço meus filmes com pensamento jornalístico. Então, a gente vai para esse lado do documento. Do documentário. Oceano, o tempo é célere, o aprendizado nosso para pessoal está sendo muito grande daquilo que você nos orienta, daquilo que você nos demonstra, né? A sua determinação é marcante, né? O seu comprometimento com a história e com a preservação da história é contagiante, é perceptível daqui, né? A luz que emana deste olhar histórico determinado à sétima arte, né? Provavelmente vem de outros tempos, né? Para nós, eu peço que você nos deixe uma mensagem, uma orientação, um argumento, para que o nosso telespectador espírita e não espírita possa refletir sobre isto, porque o convite para conhecer o seu trabalho nós vamos fazer na montagem, na edição, na apresentação, né? O Gilberto, que poucos do Visão Espírita talvez não conhecem, que está por trás das câmeras, né? Companheiro dedicado e abnegado, vai preparar tudo isso. Nós te pedimos isto para que a gente possa caminhar para o encerramento dessa entrevista, dessa conversa sobre a sétima arte, sobre o cinema, sobre este trabalho maravilhoso. Bom, eu diria que é muito importante o conhecimento do cristianismo redivivo, como nós afirmamos que é o espiritismo, através também da sétima arte. Claro que o livro
O livro está aí uma quantidade enorme de livros escritos, sejam de pesquisas, seja livro de psicografado, né? A obra de Chico Xavier é extraordinária, única no mundo, são mais de 500 livros. Nós temos aí vários palestrantes que têm uma formação espírita que já o educou para a gente tirar alguma coisa. Como a gente sabe que quem está vendo esse trabalho seu, André, tem espíritas e não espíritas, que essas pessoas entendam, quando elas forem a primeira vez à casa espírita, que antes de tudo, nos dirigentes espíritas, está ali um ser humano que tem a capacidade de assimilar coisas muito boas, mas que ele está na Terra, e quem está na Terra pode, de uma maneira ou de outra, cometer algum erro. Às vezes até não é aquilo que as pessoas que procuram a casa espírita esperam, né? Então, que elas entendam que nós, espíritas, queremos, primeiramente, só fazer o bem, sem esperar recompensa, porque essa é a missão do Espiritismo, essa é a missão do espírita. Mas que nós sejamos cada vez mais fraternos com quem quer que seja que entre a casa espírita. E que amanhã ou depois, quando for ao cinema assistir um filme espírita, que por exemplo, a biografia de Allan Kardec está sendo produzida para o cinema pelo Wagner Assis, o mesmo diretor do filme Nosso Lar. Então, essas pessoas não desistam de procurar a casa espírita como uma comunidade de irmãos fraternos que querem acertar, que querem fazer o bem. Então, é esse o meu recado que eu quero deixar, e principalmente também para os espíritas que procurem prestigiar a arte espírita cinematográfica, a música, o teatro. Nós temos aí companheiros dedicados que largaram suas vidas para se dedicar ao teatro. Temos aí o Renato Prieto, que faz peças maravilhosas, com temáticas espíritas, às vezes, nem espírita mas é espiritualista, mas com uma temática de paz, para mostrar quem nós somos. Então, que essas pessoas prestigiem esses artistas, que são idealistas da arte. O Oceano é um idealista espírita da sétima arte, do cinema, dedica sua vida, junto com a sua esposa, a produzir esse material maravilhoso. Nos permita dizer, Oceano, que esse idealismo tem uma chama do amor ao próximo. E essa chama do amor ao próximo leva ao próximo o mesmo despertar, o mesmo incentivo que você teve para produzir, para trabalhar nesta seara bendita. O programa Visão Espírita, nós da Sociedade Espírita Allan Kardec, da USE de Ribeirão Preto, te agradecemos e queremos te pedir um favor. Nos permita pedir que você continue, não desista jamais. Vá em frente. Muito obrigado. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.